no Flow também. E falar em Flow, como é que surgiu o projeto? Porque ele de fato acaba sendo o primeiro grande podcast voltado para futebol, e o projeto sempre foi lá falar de uma maneira completamente diferente e nadando contra a corrente do que são as mesas redondas, do que é a forma habitual de se falar de futebol. E o fato de estar numa redoma e embaixo de uma marca tão forte como o Flow permite a vocês ter acesso a caras muito grandes e desconstruir os caras ali, desarmar, porque eles chegam bem diferentes, né? Acho que o Daniel Alves foi um grande exemplo, ele dá boas entrevistas, mas com vocês foi uma das melhores, e uma entrevista pós um momento muito crítico, né? Ele poderia muito bem não querer ir para não se expor, mas ele foi. Como é que surgiu o projeto do Flow Esporte Clube, e onde é que você entra como entre aspas, comentarista esportivo, e depois de fazer tudo, eis que surge o David Jones, analista de futebol. Foi de onde, assim? Como é que cria esse laço aí? Porque pra mim foi bem aleatório, né? Foi, assim, o que acontece? Faz muitos anos já que eu falo de futebol, mas eu só falava de futebol nas lives que a gente tava jogando videogame. A gente tava jogando e a gente conversava de futebol. Há anos eu faço isso. Mas assim, bem pouquinho, só ali, trocar ideia, isso aqui, nada, né? Eu assisto programa de esporte e acompanho o Flamengo, obviamente, há muitos e muitos anos, né? Desde sempre eu sou flamenguista e tal. E, né, quando eu estava na faculdade e eu comecei a estudar marketing, eu tinha uma visão de que, caraca, isso aqui é muito maneiro. E se aplicado com clubes de futebol, eles podem ganhar muito dinheiro, eles não fazem nada disso aqui, sabe? Na época lá atrás, não fazia, sei lá, eu tô com 33, uns 15 anos atrás isso, né? Uns 15 anos atrás. Faziam nada de marketing, né? Eu vi os clubes europeus fazendo, os brasileiros nada. Hoje em dia, ainda fazem pouco, poderiam fazer mais, mas... Só que aí, na época eu falei, porra, eu procurei clubes no Rio, todos os 4, sabe, pra ver, e não tinha abertura nenhuma. Eu falei, deixa pra lá, vou viver minha vida aqui. Então uma coisa que eu sempre pensei era trabalhar com futebol, sempre gostei. Aí, ano passado, o meu amigo, Kroos, ele abriu um canal que chama 14 pra descascar o Corinthians. Ele é corintiano, doente, e ficava puto, porque a situação do Corinthians ano passado tava triste, né? E era só destruir. Eu falei, cara, isso é muito maneiro, mano. Eu acho que eu podia fazer isso aí do Flamengo. Mas de sacanagem, sabe? Aí, no início desse ano, quando teve... Aí eu comecei a falar isso nas minhas lives. Fazer um canal falando de futebol, não sei o quê. E o povo, das lives, caramba, faz. Aí, quando teve a Supercopa, né? Foi Flamengo e Palmeiras? Isso. Foi esse? Flamengo e Palmeiras, Supercopa. Eu fiz uma live na Twitch, né? Assistindo o jogo. E só a minha cara, né? Sem o jogo. Assistindo. E aí depois eu fiz o primeiro vídeo desse canal, do torcedor David Jones. E eu comecei a fazer vídeo pós-jogo do Flamengo, pós-jogo da seleção também, né? Algumas notícias mais bombásticas, assim, eu fazia também. Toda semana eu faço um vídeo junto com um amigo meu, Caio, que falando sobre futebol na semana, assim, né? Mas tudo muito torcedor mesmo, sabe? Zoeira, falando, brincando e tal, coisa assim, né? Bem eu. Cara, você tá falando aí sobre questão de liberdade e tal, e eu e o Igor, né? Eu e o Igor, cara, a gente nasceu na internet, na mídia, nossa mídia é a internet. Então esse negócio que você fala de liberdade, pra gente nunca foi nenhum fator, porque a gente não conhece outra coisa a não ser isso, sabe? Então isso é só o que a gente sabe fazer. Aí eu comecei esse canal, e aí passaram uns meses, e houve essa mudança drástica na Twitch, né? E aí quando houve essa mudança drástica, eu falei, bom... Eu tava muito confortável com a situação que eu tava na Twitch e tudo, tava com números insanos e tal. Aí eu olhei, aí eu vi, né, que ia dar uma despencada violenta. Eu falei, cara, então tá na hora de eu pensar numa coisa nova, né? Eu achei que eu tinha parado com isso, eu achei que eu ia dar um tempo disso, porque eu tava bem confortável, sabe? Eu achei que... eu acho que agora, depois de 11 anos, eu acho que agora eu parei. Mas aí houve essa mudança na Twitch global. Eu falei, não... Eu tenho que tentar alguma coisa. Eu sempre quis fazer um programa de esporte. Só que eu sempre soube de grandes dificuldades, principalmente estruturais. Só que o Igor é meu amigo há 22 anos, certo? E eu sei que eles têm estrutura lá. Aí eu falei, pensei no formato do programa, né? Chamei um dia ele pra vir aqui em casa. Ele me contou como que as coisas estavam lá no Flow. A questão estrutural, que eu não tava tão familiarizado. E eu achei foda o negócio, assim... Quem assiste os programas não faz ideia do que se faz lá mesmo, sabe? É impressionante. É incrível. E aí eu pensei na minha cabeça, cara, eu vou oferecer isso pro Igor, eu quero que o Igor faça o programa comigo, mas se ele não puder, eu tenho opções.
sabe? Se ele não puder, eu tenho opções de outros apresentadores e tal, mas eu pensei comigo mesmo, cara, o Igor só não vai aceitar se não der pra ele fazer, sabe? Se não der, se ele não tiver tempo, se ele não aguentar mais e tal, não sei o quê. Aí, pra minha surpresa, é que assim, no dia que ele veio aqui, e o que eu apresentei pra ele, o Flow Esporte Clube é tipo 30% só do que a gente vai fazer ainda. Que a gente planejou naquele dia. Então tem um montão de coisa que vai acontecer ainda. Mas que requer mais tempo e trabalho e estrutura, mas vai rolar. E aí ele topou na hora. E aí ele falou pra eu pensar no nome, eu falei Flow Sports. Vamos fazer o Flow Sports. Aí ele falou, não, pô, faz o programa com o seu nome. Eu falei, não, você tá no programa, a gente é o Flow, eu quero que seja Flow Sports. Aí a equipe de marketing lá pensou em Flow Esporte Clube, que tem a ver com futebol e tal, e aí ficou o nome, e aí começou. Não, e o nome é maravilhoso, e já vem numa aba de uma marca que já deu certo. Uhum. Então, putz, acho que foi a melhor decisão, tanto que o resultado foi muito rápido, né? E vocês já pegaram gente muito grande, né? O Dani, assim, tem entrevistado muitos comentaristas, gente da comunicação e tal, da internet e da televisão. Em breve você, se você quiser, né, no caso. Não entendi. Em breve você, se você quiser. Tá. Eu não tenho nem roupa pra ir num lugar desse, cara. Mas, enfim, vamos... Eu, se a TNT autorizar, tô dentro. Mas o Ronaldo foi semana passada ou é nessa? Não, o Ronaldo é agora, quinta-feira. O Ronaldo é agora, quinta. Como é que foi chegar nele, assim? Quem teve a ideia? Porque sonhar, todo mundo sonha, né? Assim, imagino que o Flow daqui a pouco queira, inclusive, fazer viagens internacionais pra pegar... A gente já fez, na verdade, né? E pegar gringo, né? Pegar jogador brasileiro que tá fora toda hora. Sim, a gente pensa nisso sim também. Uma caravana europeia. É que assim, o Flow Esporte Clube nasceu há 2 meses, né? 2 só. Então, assim, aconteceu uma quantidade de coisa insana nesse tempo. A gente teve tempo pra respirar direito. Porque tudo foi acontecendo muito rápido. E as oportunidades foram vindo, a gente tem que aproveitar, né? Não pode deixar passar certas coisas, né? A questão do Ronaldo, cara, na verdade, não só o Ronaldo, mas qualquer convidado, a gente tem uma equipe de produção poderosa, assim, que os caras têm os contatos infinitos. Eles vão atrás de todo mundo, né? Eu falei desde sempre, cara, porque tudo que eu fazia, eu fazia de casa, né? Eu tô saindo de casa agora. A minha função é ir lá e apresentar, né? Eu simplesmente não tenho tempo pra fazer essas outras coisas. Então a gente tem produtores que vão atrás dos nomes e tal. E aí, assim, uma parada que eu acho muito foda é quando a gente liga pros caras e fala, eu fui aos Esporte Clube, os caras falam, caraca, que legal, a gente assiste vocês, quero muito levar fulano aí, não sei o quê. Aí isso é incrível, sabe? Pra tão pouco tempo de programa, desde que o Flow Esporte Clube estreou, a gente é o primeiro podcast de esporte do Spotify até agora, sabe? É uma coisa louca isso. Não, eu acho isso mas muito tão pouco tempo rolou isso. E é a prova de que ter o nome de uma grife já, né? De uma marca, no caso, que é o que o Flow se tornou, ajuda muito. Porque, cara, o que me impressiona mais em vocês, em outros podcasts que estão se dando muito bem, é que as pessoas, cara, oferecem os seus assessorados muitas vezes. Sim, ou o próprio cara se oferece. O que deve já ter de jogador que manda ou ex-jogador, principalmente ex-jogador, né? Que quer... Os caras sentem falta também de, sabe, de aparecer, de falar, de contar histórias. Eles vivem hoje de memória, né? Então muitos devem mandar mensagem. Já teve algum, porque você não tem contato com vários, né? Você não era desse meio, né? De, porra, ser amigo não do tinha Daniel nada. Alves, do Ronaldo, não sei o quê. Nada. Mas tu já recebeu um contato assim que tu falou, puta, meu irmão, virou a chave aqui, pelo menos em relação ao Flow. Cara, a gente recebe pelas redes do Flow, realmente. Isso acontece o tempo todo, na verdade, pessoal? né? Oi? No teu não, pessoal? Meu pessoal não. Mas o meu... Aqui, cara, eu vou te falar. Meu pessoal é foda, viu? É muita mensagem. Com certeza alguma coisa tá perdida lá. É difícil, cara. Eu não consigo acompanhar. Mas deve ter então, assim, uma perdida lá. É possível que tenha, sabe? Mas assim, é bom que a galera sabe que se for pelas redes oficiais, chega na gente, entendeu? Porque o Edmilson, que foi lá, ele mandou a mensagem lá no Instagram do Esporte Clube, sabe? Irado. E aí foi irado. Ele veio por ali, a gente começou a falar por ali e tal, né? E não só isso, assim, todos os jogadores que foram lá, muitos assim, que já estão, tipo, Tinga, né, que foi também, o Elano. Cara, eles fazem muita coisa, sabe? Ainda, hoje em dia. E a maioria das pessoas não sabe, então eu acho mó legal eles contarem essas histórias deles, né? O Tinga é um cara riquíssimo de história, de projeto. Sim. O Elano é um cara muito foda, assim, tem... Além de todas as memórias e tal. Tem alguém que vocês sonhem muito, assim? Porque imagino que o Ronaldo já seja um nível muito alto. Ele não é um cara acessível, ele não é um cara que fala toda hora, ele dá pouquíssimas entrevistas, assim. Então vocês vão ter o privilégio de ter um cara que também não é fácil de entrevistar, né? Assim, antecipando, vocês vão ter que tirar muita coisa ali e tal. Mas é um cara que, se tiver desarmado,
e acho que ele vai estar, porque vocês conseguem deixar os convidados assim, meu irmão, tende a ser uma entrevista histórica, muito foda. E aí, como é que você lida? Porque você é fundamentalmente um torcedor, você falou, sou um torcedor de futebol em primeiro lugar. E é foda para um torcedor estar em contato com um cara que até um dia desse era ídolo, desse tamanho e tal. Eu, por exemplo, essa semana vou ter um encontro com um cara que é muito grande para o meu trabalho, para minha função e tal. E eu vou amanhã, vou viajar hoje e vou para a parada amanhã. E eu tô nervoso, assim, eu fico, caralho, mas é o meu trabalho, eu não posso ficar lá feito um pateta, entendeu? Mas é difícil, porque é um cara, como é que você lida com isso, assim? Ou não, ou você faz esse personagem ali e deixa o sentimento vir e fala, beleza, cara, é bom que eu esteja assim, porque a entrevista vai ser como se fosse um internauta qualquer aqui sentado. Cara, assim, normalmente, né? Normalmente não, acho que vai ser sempre assim. Eu vou lá do jeito que eu tô aqui, sabe? Se eu ficar nervoso na hora, eu fiquei. Se eu ficar ansioso, eu fiquei. E vai ser na hora que eu vou sentir ali. A gente não faz absolutamente nenhum preparo prévio. A gente, no máximo, pega ali e lê, né? Assim, algumas coisas sobre a vida da pessoa, mais específicas de datas e tal, né? Só pra ter uma noção, né? Mas tudo é desenvolvido na hora. Todas as vezes foram assim, foi assim. Entendi. E vai ser assim com o Ronaldo também. Mas tipo assim, você acha que às vezes não ter um preparo, tem coisas muito boas em não ter um preparo, porque fica tudo muito mais natural, mas às vezes, por exemplo, o cara pode falar uma parada ali, uma barbaridade, ou uma bizarrice, ou uma informação muito errada, sei lá, e vocês deixarem passar, ou não fazerem um contraponto e ficar. Não é o propósito da parada também criar um mini debate ali, né? Porque eu vi, por exemplo, algumas entrevistas, acho que foi a do Benja, por exemplo. O Benja pensa futebol completamente diferente de mim. E ele fala umas coisas ali, ele meio que deu uma depreciada na galera que analisa dados e tal, que eu considero um equívoco, porque o futebol também é isso. Você que é um cara da administração e tal, você não pode ignorar algumas coisas. Por que no futebol a gente pode? Por que a gente não ignora métricas no YouTube e a gente ignora métricas no futebol quando elas estão ali? Então, tipo assim, quando ele falou aquilo, que eu não vi ninguém levantar uma bola, eu falei, porra, meu irmão, os caras podiam ter... Porque senão fica o cara falando ali, beleza. Tu não sente falta, às vezes, de criar um contraponto ali, ou acha que pode deixar o cara desconfortável? Não é essa a ideia? A gente nunca quer deixar ninguém desconfortável. Isso aí é 100%. A gente jamais quer fazer esse negócio aí. O que ele falou ali, e a minha compreensão disso, era que ele tava querendo dizer assim, que o povão não liga pra isso. E ele tem razão em certa parte. Muita gente não liga pra isso. Tem muita gente que liga, né? Tem as duas coisas. Tem o público pra todo mundo. A posição dele sobre isso é isso, que ele não curte essas paradas. Em relação à informação equivocada, a gente tem 2 produtores que sempre ficam ali. Isso a gente faz mesmo, que era uma coisa que sempre foi planejada. Que eles ficam ali justamente pra isso. A gente tem alguma informação que a gente tem dúvida, a gente fala pra eles, vão lá e olham na hora. E aí já aconteceu de algumas vezes a gente corrigir certas coisas. Assim, porque às vezes a gente... checagem, né? Galera... porque às vezes o cara pensa na cabeça dele ali, aí ele bota um número que nem ele tem certeza, né? A gente confere, aí a gente fala ali, não, é isso e tal. Mas sempre na boa, né? A gente não quer gerar desconforto pra ninguém. A gente quer que a coisa seja uma conversa que se desenvolva bem, né? E que não haja... Claro que a gente nunca teve nenhuma situação pesada, sabe? Então, né? Espero que a gente não tenha, mas pode ser que tenha. De algum convidado chegar a ser hostil por causa de alguma coisa que a gente falou, né? Mas nunca aconteceu. O dia que aconteceu, eu te digo. Não, provavelmente eu vou ver. Mas é isso, cara. Entrevista, muitas vezes, você sabe como começa, mas não sabe como termina. E acho que a magia é essa. Mas eu te perguntei lá atrás, e acabei que eu emendei várias perguntas aqui, mas o convidado dos sonhos, assim, tem um? Tem, Zico. Boa. Sabe que ele trabalhou lá no Esporte Interativo muito eu tempo, conheci ele lá. Foi a vez que eu vi o Zico, foi lá. Quando eu fui lá.